Este pequeno besouro é o animal mais branco conhecido na face da Terra e pode deter a chave para o futuro das construções com eficiência energética. A brancura do bicho é 50% maior que a dos dentes de leite humanos e várias vezes superior à de uma folha de papel sulfite. Graças a essa maravilha de engenharia biológica, pode ser que esse besouro asiático renda milhões de dólares antes mesmo de virar garoto propaganda de sabão em pó, pois a indústria está sempre de olho em materiais que possam aumentar a brancura dos objetos. E esse é um dos casos que vamos relatar a seguir. Em um estudo inovador publicado por pesquisadores e cientistas da Universidade de Hong Kong, revelaram uma intrigante descoberta: um composto cerâmico ultra branco, inspirado no besouro Siphochilus. Este composto promete revolucionar a forma como os edifícios se protegem com suas isolações térmicas dos raios solares. Imagina que essa cerâmica é capaz de refletir nada menos que 99,6% da radiação solar incidente sobre ela. Esses valores estabelecem um novo recorde para materiais de resfriamento radiativo passivo, reduzindo assim substancialmente a necessidade de ar-condicionado, que atualmente contabiliza 10% de toda a energia consumida no planeta. Essa linda criatura realmente nos ensina como projetar melhor nossos edifícios? E esse novo material pode realmente cumprir sua potencial promessa? É fascinante as coisas incríveis que a natureza pode nos ensinar. Vai valer muito a pena assistir esse vídeo até o final. Seja bem-vindo ao Explore Tecnologia, um canal que explora os impactos da tecnologia em nossas vidas. Se você gosta do nosso trabalho, curta nossos vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho. O branco é uma das cores mais difíceis para a natureza produzir. Existem algumas diferentes aplicações que a Mãe Natureza adota como característica no desenvolvimento de cores. Porém, nem sempre com a mesma estratégia. Por exemplo, alguns organismos tentam produzir coloração branca usando biominerais. As conchas dos moluscos são muitas vezes brancas devido à presença de carbonato de cálcio que eles podem produzir organicamente. O pelo de urso polar é branco porque é oco. Nele não há nenhuma pigmentação, parecendo, digamos, o fio da fibra óptica que é capaz de espalhar luz para todas as direções. Já o besouro Siphochilus utiliza de um truque muito mais interessante: a geometria na escala da nanofísica. Você já deve ter ouvido falar de outros animais que podem criar cores vibrantes usando estruturas em vez de pigmentação. A borboleta Morpho Menelau, que conhecemos como a azul seda, é um exemplo fascinante desse fenômeno. Para produzir seu impressionante azul iridescente das asas, cada centímetro da asa da borboleta contém uma infinidade de pequenas estruturas semelhantes à casca das árvores. Essas estruturas são em escala nanométricas e composta de camadas de quitina, um material comum em exoesqueletos de insetos, e são organizados de uma maneira que produz uma série de orifícios ao longo das asas, chamados de nanoporos. O espaçamento e orientação destes nanoporos são incrivelmente precisos, com dimensões e separações comparáveis aos comprimentos de onda da luz visível. Quando a luz atinge a superfície da asa da borboleta, ela interage com essas nanoestruturas, fazendo com que a luz seja redirecionada enquanto se espalha pelos nanoporos. Esses nanoporos são projetados em espaçamento e geometria que a faixa de luz predominante da sua cor seja refletida, enquanto as outras são canceladas entre si em um processo chamado de interferência destrutiva, onde um feixe de luz anula o outro e, por esse motivo, não enxergamos nenhuma cor, formando assim os pontos escuros. Praticamente todos os efeitos são assim, exceto uma determinada cor azul cintilante que as asas da borboleta exibem. Nesse caso, o conjunto específico de comprimentos de onda são amplificados através do processo de interferência construtiva, onde os raios de luz estão em fase,
e recombinam-se formando novas cores. Assim, esse processo de cores vem da estrutura e não da pigmentação. Mesmo quando a azul seda já está morta, essa refletirá o mesmo azul brilhante de sempre, diferentemente de quando esses animais utilizam o processo de pigmentação onde suas asas já teriam se desbotado. Este mecanismo para a criação de cores é razoavelmente comum na natureza, também encontramos nas penas do pavão, no beija-flor e até mesmo em algumas espécies de aranhas, lulas e polvos. Porém, alguns comprimentos de onda, como por exemplo o branco, o desafio é muito maior, já que é a junção de todas as cores de luz do espectro de luz visível. É a cor que reflete todos os raios luminosos, não absorvendo nenhum. Mas como esse besouro super branco superou essas dificuldades para produzir um dos brancos mais brilhantes do planeta, o besouro Siphoculus é nativo do Sudeste Asiático. Esse produz sua cor, utilizando escamas ultra finas que cobrem seu corpo, que é também feito de quitina. Mas aqui, em vez de criar buracos para produzir a cor, suas asas são compostas por uma rede de filamentos como estruturas. Usando um microscópio eletrônico de varredura, os pesquisadores descobriram que as áreas brancas do besouro contêm nada menos que 15.000 escamas por centímetro quadrado. Essas escamas têm o formato de uma asa com cerca de 220 microns de comprimento e cerca de 60 microns de largura. Os filamentos contidos nessas escamas têm um diâmetro de cerca de 0,25 microns, o que é cerca de 300 vezes mais fino que um fio de cabelo humano e compreende uma rede aleatória de quitina altamente conectada com uma fração de enchimento de apenas 60%. O que significa que os outros 40% são apenas espaço vazio. Com um espectroscópio, aparelho essencial para estudar a luz refletida de um material, revelou-se que essas escamas proporcionam uma média de 60% de refletividade, o que é incrivelmente alto para um material natural. Na verdade, ainda não há certeza de como realmente funciona essa reflexão, mas a teoria mais aceita vem de encontro a um processo análogo à decomposição espinodal, um mecanismo onde uma solução de 2 ou mais componentes se separam espontaneamente em diferentes fases. Esse processo, às vezes, é chamado de separação. Isso, nas escamas dos besouros, produz uma estranha rede de filamentos que se autoconstroem. Provavelmente, em algum momento, partes desses materiais então se evaporam lentamente através da superfície das escamas, deixando uma nova rede de filamentos suspensos no ar. A nanoestrutura que permanece é altamente otimizada para espalhar luz de todas as cores uniformemente, o que, como dissemos acima, não é nada fácil. As propriedades ópticas de um material reflexivo dependem de algumas considerações que estão simplificadas aqui em 2 escalas de comprimento. Caminho de espalhamento livre, que é a distância média entre os pontos de espalhamento, e transporte de espalhamento livre, que é o comprimento total que a luz deve percorrer antes da sua propagação. Simulações aleatórias produzidas por pesquisadores indicaram que o resultado da natureza é considerado incrivelmente perto da perfeição para a reflexão da luz branca. Seja para qual for o motivo para produzir este incrível material branco, seja para um aviso de acasalamento, para predadores ou apenas para ser chamativo, a natureza otimizou a escala do besouro Siphus para um grau incrivelmente alto. E foi dessa inspiração que os pesquisadores na Universidade de Hong Kong tiveram como base e produziram um material tecnológico que é absolutamente incrível. O artigo inovador, publicado no mês passado no jornal Science, chamado de cerâmica de resfriamento radiativo passivo hierarquicamente estruturado com alta refletividade solar, revelaram que introduziram um material projetado com um sistema estrutural poroso inspirados no besouro Siphoculus, que levou a uma refletividade de energia solar quase que perfeita, o que significa que sua habilidade para refletir fótons solares é de incríveis 99,6%. Isso quebra o recorde mundial de material desse tipo.
Eles descrevem que este material é fabricado a partir de 3 componentes: solução de polietersulfona, metilpirrolidona e alfa-alumina. O material é produzido depois de moldá-lo em um substrato plano. Quando imerso em um banho de etanol, o material então se une em um processo chamado inversão de fase, que ocorre à medida que o etanol se difunde na peça fundida, dissolvendo partes que possam entrar em contato após a sinterização. Este processo forma uma porosa rede aleatória transportando partículas de alumina, produzindo uma estrutura que se parece muito com as escamas de besouros. Embora esse processo de fabricação possa parecer complicado, isso é muito fácil em termos de fabricação em grande escala. Os pesquisadores descobriram que, ao manipular as concentrações de alumínio no precursor de inversão de fase, a equipe foi capaz de produzir um curto caminho de transporte livre, o que significa que os fótons são dispersos de forma altamente eficiente, dando ao material sua alta reflexão à luz solar, chegando a 99,6%. A escolha do alumínio como material é muito importante, porque sua banda de condução de fótons é maior do que a maioria dos fótons solares. Simplificando, significa que a luz do Sol não tem energia suficiente para excitar os elétrons de alumínio, e em vez de absorver esses fótons, eles são refletidos. Comparando o quão reflexivo é, a prata tem um coeficiente de cerca de 89,5%, tornando este material mais reflexivo do que a média da família de tintas brancas pigmentadas que é comumente usada na parte externa de edifícios com seu coeficiente de 88,6%. Ainda em comparação, os azulejos comerciais de revestimentos brancos chegam a 76,2% de reflexividade. Então veja que esse material em todas suas comparações é incrivelmente branco e também possui um excelente desempenho de refrigeração diurna, o que significa que pode reduzir o consumo de energia necessário para manter um ambiente internamente fresco. Para demonstrar o desempenho de resfriamento de materiais, a equipe de pesquisa construiu uma configuração térmica personalizada, essencialmente uma simulação de casa para comparação entre os materiais. Uma com telhas cerâmicas de resfriamento produzidas com a tecnologia recém-descoberta e outra com telhas de cerâmicas comuns. Monitoraram continuamente por cerca de 84 horas. A cerâmica de resfriamento manteve consistentemente uma temperatura média de 3,8 graus Celsius abaixo da temperatura ambiente, com um pico registrado de 8,8 graus. Agora, a telha de cerâmica comum branca, essas mantinham a temperatura relativamente baixa apenas em condições noturnas. Resumindo, o telhado com este novo material cerâmico de resfriamento esteve sempre no mínimo 5 graus mais frio que as cerâmicas comuns, principalmente ao sol do meio-dia. Quais são os benefícios do material ultra branco? Obviamente, dando um passo importante e traduzindo esses dados em economia de energia, a casa com as telhas de resfriamento esteve consumindo entre 19% e 26,8% menos energia ao manter uma temperatura definida constante de 25, 23 ou 20 graus Celsius, e isso é uma redução significativa no consumo de energia. Este resultado da capacidade de manter essas temperaturas mais frias que a ambiente é uma fascinante propriedade que significa ser um material capaz de liberar calor na forma de fóton superior a qualquer outro material. Aplicando este material na construção de ambientes, como construção de casas e escritórios, esses poderiam ser aplicados a telhados ou paredes como um revestimento de retrofit ou uma potencial solução em tinta que, obviamente, não requer energia para fazer essas propriedades de resfriamento funcionarem. Quando a equipe de pesquisa foi verificar seu desempenho de resistência à temperatura, verificaram que esses também têm um desempenho bem acima de outros materiais. São capazes de resistir a temperaturas de até 1000 graus Celsius.
que provavelmente, aplicado na construções de edifícios, aumentaria consideravelmente a classificação de segurança contra incêndio de edifícios médios. Para terminar, se esse material já não é incrível o suficiente para você e se não gostou de características, por exemplo, do ultra branco desse, os pesquisadores, para acabar com seu tédio, conseguiram aparentemente produzir o material em outras cores e padrões. Porém, por adicionar camadas extras, provavelmente a redução pode chegar até certo ponto. Pela eficácia e desempenho, pela facilidade de fabricação deste material, se isso for comprovado, com certeza será colocado em uma classe própria de eficiência. Obviamente, precisamos esperar que outras equipes de pesquisa confirmem os resultados para que alguém comece a comercializá-los e entender o mercado. Mas, por enquanto, essa notícia é realmente fascinante. Provavelmente, não vai ser o santo graal, mas vai ajudar o planeta a consumir menos energia. Por favor, deixe sua opinião nos comentários abaixo. Volto a solicitar que curta nossos vídeos, se inscreva no canal para mais curiosidades sobre as tecnologias do mundo moderno. Será um prazer ter você conosco. Muito obrigado por nos assistir e até breve.